A gigante do petróleo e gás Shell anunciou neste mês um aporte de 200 milhões de reais em uma desenvolvedora de projetos de geração de créditos de carbono. A Petrobras anunciou também investimentos de 120 milhões para o desenvolvimento de soluções de captura de carbono focadas em florestas. Especialistas defendem que esse mercado pode ser acessado também por investidores individuais e, principalmente, agropecuaristas. Mas será que é possível mesmo ganhar dinheiro preservando o ambiente? Bom, para a gente falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o ex-subsecretário de Ações Estratégicas da Presidência da República e atual coordenador de pesquisas do FGV Agro, Daniel Vargas, que veio a Uberlândia nessa semana participar de algumas palestras para falar sobre esse assunto. Daniel, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui, viu? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Daniel é meu conterrâneo de Patos de Minas, aqui da nossa região, mas correu o mundo todo aí pesquisando sobre isso. Daniel, como é que se ganha dinheiro preservando o ambiente? Porque a gente sempre tem notícia do contrário. Para ganhar dinheiro tem que mutilar o meio ambiente. Que mercado de carbono é esse? Essa é justamente a grande inversão que está acontecendo na agenda da sustentabilidade nos últimos 15 anos. Há 20 anos, mais ou menos, Danilo, quando a gente falava em sustentabilidade, ou a gente falava de uma abstração, um conceito vazio, ou a gente falava de uma agenda punitiva. Sustentabilidade era o oposto da economia. Isso. É não fazer, cuidado, pare, não toque, não produza. A partir de agora, sobretudo nos últimos 10 anos, em particular nos últimos 5 anos, sustentabilidade começa a ganhar uma âncora econômica, uma porta aberta na economia para ser tratada não como um problema, mas como uma oportunidade. E é essa transição de sustentabilidade como um problema para a sustentabilidade como uma oportunidade que está criando essas portas abertas, essas oportunidades de investimento, de produção, que remuneram quem faz bem feito. Agora, como é que funciona isso do ponto de vista prático? O produtor rural que está nos assistindo agora, o que ele precisa fazer e como que ele consegue entrar nesse mercado do carbono? Eu dou um passo atrás, Danilo. Tá. A grande questão, e aqui entra o papel do agro, é que até 5 anos atrás, mais ou menos, a gente olhava para a solução do problema do clima como o plantio de florestas. Isso. E, em parte, isso continua verdade, mais verdade do que nunca. Então, os exemplos Sempre que você mencionou, da Shell e de outras empresas que estão investindo em plantar florestas, já sinalizam a força desse mercado. Por quê? Porque a floresta é carbono em forma de biomassa para todo mundo ver, está a floresta, está a árvore ali. O que agora começa a acontecer é que, com os avanços científicos, com a compreensão prática do mercado, do produtor, é que a gente sabe que o agro ele também tem o potencial de contribuir com esse sequestro de carbono da atmosfera. Seja na forma do alimento, que não deixa de ser um carbono, convertido em biomassa para a alimentação humana, ou, e aqui sobretudo, no solo, com o sequestro de carbono, que estava no ar, e cada vez mais irriga, penetra, enriquece o solo com matéria orgânica, e, portanto, esse enriquecimento na base do solo também pode ser um crédito de carbono para ser comercializado. Ah, é? O que está acontecendo agora é que a gente vê um avanço dessa infraestrutura que precifica esse resultado de carbono na atividade da agropecuária. E aqui alguns exemplos sinalizam como isso tem acontecido. Nós vimos, e isso poderia estar na sua chamada, a Minerva acaba de vender um container de carne carbono neutro. Como aconteceu? Eles medem qual é a emissão da pecuária daqueles produtores com os quais eles trabalham. No ano seguinte, ou daqui a 2, 3 anos, eles voltam para ver a diferença das práticas que foram implementadas e como isso gerou um benefício de carbono, e aquele diferencial é comercializado junto com o produto, dando um prêmio extra para a produção. Além disso, o crédito de carbono pode também ser comercializado no mercado na forma de crédito para abater emissões de outras empresas que têm um compromisso de reduzir a sua pegada de carbono na atmosfera. Esse é só um exemplo de uma série de exemplos que começam a se disseminar pelo mercado de produtores que enxergam o crédito de carbono como uma fonte extra de recursos, de crédito, de juro preferencial no banco ou de conseguir mercados prêmios, atrelando, portanto, a sustentabilidade a uma qualidade do seu produto.
E para ele chegar nesse ponto aí que você está falando, requer um alto investimento ou um tempo muito longo para ele conseguir oferecer o produto dele nessas condições para se ter esses benefícios todos ou não? Olha, a resposta ela é sim e não. Sim, hoje esse mercado de carbono ele é um mercado premium. Ainda existe um desafio, uma tarefa, um investimento que precisa ser feito para se acessar o conhecimento, as práticas, para você investir no seu processo produtivo, adaptá-lo e a partir daí ter esse crédito para poder vender no final. O acesso a toda essa técnica, esse ferramental, ele tem um custo, né? Existem algumas desenvolvedoras, algumas certificadoras que já operam no mercado, mas que cobram um preço que não é barato. Por outro lado, e aqui vem a boa notícia, isso vem mudando muito rapidamente. A gente vê um boom de novos participantes nesse mercado, que começam a criar uma própria competição pela geração do crédito de carbono e pela sua comercialização, e o efeito disso é baratear essa tecnologia, permitindo, portanto, um acesso cada vez mais abrangente para produtores interessados em entrar nessa fronteira. E a gente sabe que o mercado de carbono é uma espécie de competição. Quem sai primeiro tende a ganhar, quem fica para trás depois pode ter um custo a pagar. Você tem enxergado, Daniel, essas pesquisas que você faz, que está tendo uma boa aceitabilidade as gigantes, a gente está vendo aí, já começaram a fazer um movimento nessa direção. Mas e dos médio, pequenos produtores, por exemplo, eles já estão conseguindo enxergar esse mercado, essas possibilidades ou não? Fora do Brasil, sim. No Brasil, eu acho que ainda é uma curiosidade. Ah, sim. Eu acabei de passar 2 semanas na Alemanha e foi muito interessante. Fui parte de uma delegação que fez uma peregrinação para discutir a agenda do que eles chamam de carbon farming, que é o crédito de carbono nas atividades da agropecuária. Perfeito. E lá na Europa é um tema que tem demandado imensa atenção deles. A Europa, como a gente sabe, é o continente que lidera a agenda ambiental, que puxa essa corda, e cada vez mais eles olham para o agro como parte da solução do problema do clima. Por quê? A gente sabe que o orçamento de carbono do mundo tende a se esgotar nos próximos 10 anos. E a partir de então, se a gente quiser garantir que nós vamos adotar as medidas para evitar o aquecimento global, será importante criar mecanismos para retirar carbono da atmosfera. E uma das práticas que, pela sua própria natureza, tem um grande potencial de servir ao mundo com essas atividades é o agro, por meio da fotossíntese, sequestrando carbono e colocando no solo. Então a Europa está muito interessada em financiar o agro para que ele contribua com o planeta, enraizando carbono no solo e com isso enriquecendo o solo desse produto que estava na atmosfera. Então lá na Europa, pequeno, médio, grande, muita gente interessada e esse mercado está avançando de forma rápida. Agora vem ao Brasil. No Brasil, o que a gente sabe é que tem uma franja de produtores que já está não apenas atenta, mas trabalhando para fazer isso acontecer. Uma série de experimentos, seja ligados ao setor financeiro, a produtores de soja, de grãos, da pecuária, alguns pequenos produtores associados em cooperativas, em diversas partes do Brasil, que já estão abraçando essa agenda. Agora, a gente sabe que o agro brasileiro é imenso, é diverso, existe uma massa de pequenos produtores, 5 milhões de pequenos produtores no Brasil, e esse pessoal ainda precisa não só compreender melhor como funciona essa agenda, mas ter acesso às oportunidades para entrar nela. E a iniciativa pública? Você vê que o governo federal, o Ministério da Agricultura, já tem enxergado isso também? Como é que está vendo isso? Certamente. Eu participei da COP26 em Glasgow, que aconteceu o ano passado, em novembro, em que esse tema foi um dos temas que foi discutido lá. O Ministério da Agricultura estava presente em peso e ele viu a força dessa agenda e a oportunidade que ela coloca para o Brasil. Então, nos últimos meses, nós temos visto diversas iniciativas do Ministério da Agricultura de criar políticas para fomentar esse conhecimento, essa disseminação de assistência técnica para conseguir operar nesse mercado. Eu vejo ações do Ministério da Agricultura nesse sentido. O que eu me permito dizer é que eu acho que tem uma outra tarefa que também é de importância política e nacional e que eu acho que ainda mereceria um pouco mais de atenção no país. A porta de entrada para o mercado de carbono são as metodologias, que é um conjunto de padrões que diz, nessa sua atividade, se você incorporar essas práticas, você vende crédito. Perfeito. Hoje, essas metodologias, em sua grande maioria, são limitadas, porque elas foram criadas no passado para atender aos desafios climáticos de países de economia temperada, que tem outra matriz de emissões, que tem um agro que é diferente do nosso. E o grande desafio agora, à medida que esse mercado ele se globaliza,
é a gente criar um elenco de metodologias tropicais de emissões, para que o agro brasileiro tenha essa régua ajustada ao seu corpo. E que, portanto, para aquela contribuição que o agro já tem de sustentabilidade, possa ser reconhecido pela ciência, para isso também, a partir de então, gerar um crédito para o produtor brasileiro. Essa construção do elenco de metodologias tropicais ainda é uma tarefa em construção. E à medida em que essa agenda da sustentabilidade ganha atenção e prioridade no mundo, e a gente tem visto isso com a pressão de compradores dos nossos produtos, vai ser cada vez mais decisivo que o agro brasileiro seja apoiado por esse rol de metodologias científicas que já mostrem aquilo que a gente faz bem feito. E aqui me permita complementar, Danilo. Não são metodologias de segunda, não é uma ciência pior, ao contrário, é uma ciência mais ajustada, mais rigorosa à qualidade da nossa produção. Tá vendo? Ministro Marcos Montes, eu sei que o senhor assiste aqui ao nosso programa, o senhor deve estar em Uberaba no fim de semana. Fica a dica, ele sempre vem aqui e ele acompanha a gente. Daniel, que prazer receber você aqui. Muito obrigado, viu? Volte outras vezes. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à sua disposição. Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Na volta vamos falar de gestão pública municipal. Tem aprovação e reprovação de prefeitos aqui da região? A gente vai conversar com o diretor do Instituto Veritá, que fez uma pesquisa avaliando 25 municípios aqui do Triângulo, Alto Paranaíba. A gente volta já já.